Boa tarde a todos, boa tarde às minhas convidadas, Sandra Gomes e doutora Liliana Gomes. Boa tarde, bem-vindos a este webinar promovido pela Medis e pela revista Human Resources. Assim como eu já tinha dito, hoje são nossas convidadas Sandra Gomes, enfermeira e responsável da linha de triagem Medis, e a doutora Liliana Gomes, médica formada em saúde pública e coordenadora clínica do Médico Online Medis, que também é um serviço precisamente da Medis. A saúde, hoje em dia, é um dos temas que está em foco e é também cada vez mais crucial no contexto empresarial. E a Medis tem adaptado a sua oferta também às necessidades deste mercado. Nesse sentido, hoje vamos tentar explorar aqui um pouco estes pressupostos da linha Medis e do Médico Online e tentar perceber também qual foi a relevância dos dois neste período pandémico que passamos e que agora continuamos a assistir a um efeito prolongado das consequências do mesmo. Sandra, comece por si. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. E se calhar falava-nos um pouco sobre os principais pilares da linha Medis, que foi criada há 25 anos, certo? É verdade. Boa tarde, obrigada pelo convite. É verdade, a linha Medis e a Medis fizeram o ano passado precisamente 25 anos e foi logo criado no início este serviço, que é um serviço clínico de aconselhamento, que desde o seu início sempre funcionou 24 horas. E na altura foi algo completamente inovador, disruptivo e hoje acho que podemos dizer uma antevisão daquilo que seria o início da prestação de cuidados de saúde à distância. De facto, no seu propósito, logo em 1996, qual era o intuito? Era oferecer aos segurados de seguros de saúde, neste caso, um serviço prestado por profissionais de saúde, que desse uma orientação, desse um conselho sobre os prestadores mais adequados e o timing correto para o fazer. Ou seja, era responder àquilo que são as preocupações em saúde de uma forma genérica, que é o que fazer, para onde ir e com que urgência. E ainda é esse hoje, enfim, a base do nosso funcionamento. E sendo uma linha que já também tem tanto tempo e que tem este acompanhamento tão presente, quantas pessoas é que trabalham nesta linha, se é que podemos quantificar, e quais os requisitos e qualificações que têm, que eu sei que têm algumas especificidades É que é verdade. possível. Hoje temos uma equipa para prestar um serviço de 24 horas de 34 enfermeiros, 3 supervisores e eu. Portanto, somos todos enfermeiros e depois, obviamente, inseridos no grande ecossistema que é a Medis. Mas para trabalhar neste serviço, para nós é fundamental que todos os enfermeiros tenham prática, ou seja, tenham exercido já a sua profissão e durante pelo menos 3 anos. Uhum. A equipa é uma equipa já, como disse, com muitos dos elementos que já estão connosco há mais de 20 anos e estão num regime cumulativo, ou seja, estas pessoas estão permanentemente, quer na sua prática presencial, como estão no call center da Medis a exercer a enfermagem remotamente. Portanto, é a conjugação entre estes dois modelos que depois resulta, obviamente, naquilo que nós trabalhamos para ser um serviço de excelência. E ainda nesse contexto, e tendo consciência de que hoje em dia o recrutamento é uma tarefa bastante desafiante por vezes, vocês também têm sentido esse desafio É ao verdade. recrutar estes profissionais? É verdade. Eu diria que não há escassez nenhuma de talento, porque os nossos profissionais de saúde são muito reconhecidos, quer em Portugal, quer no resto da Europa, e são também muito requisitados. Hoje em dia, de facto, o mercado em saúde está enfim, com uma procura muito marcada e, de facto, os processos de recrutamento nem sempre são fáceis. Daí que a pandemia também veio abrir novos horizontes às novas formas de trabalhar e hoje nós estamos a trabalhar com uma experiência nova e muito gratificante com profissionais de saúde, neste caso enfermeiros, de todo o país. E, Ok. portanto, isso vai enriquecer também muito a experiência e, enfim, o conhecimento que cada um vai trazer e que tem sido muito positivo. Portanto, será uma experiência para manter também, do ponto de vista empresarial.
Sim, até porque existe depois, se calhar, até algum acompanhamento mais local, não é? As pessoas entendem-se vindo de tantas zonas do É a país, forma não de é? comunicar, a forma Exato. de comunicar, Tem-se exatamente. logo Para uma as pessoas do afinidade. Norte, é verdade, para as pessoas do Norte identificam-se mais com o sotaque específico da região ou das ilhas, mas é Sim. verdade. Mas tem sido, sobretudo, também uma forma de conseguirmos resolver essa questão do recrutamento. Doutora Liliana, a linha Médis e o médico online estão disponíveis para todos os clientes da Médis particulares e empresarial também, não é? Clientes empresariais. Tendo em conta a sua experiência, sentiu que a procura ou a abordagem destes dois segmentos é diferente? Olá, muito boa tarde. Olá, Obrigada Lília. aqui por este convite, por estar aqui hoje presente, dar a conhecer um pouco mais o nosso trabalho aqui no Médico Online, em parceria a estreita parceria com a linha Médis. E, efetivamente, nós notamos que existe um pouco de diferença, claro. Portanto, efetivamente em situações mais agudas, portanto, situações de doença aguda, os nossos clientes do setor empresarial, não é, acabam por nos contactar nesse sentido. E existe, inclusivamente, nós recebemos essa informação que as próprias chefias muitas das vezes orientam os doentes para o médico online quando há uma situação, não só para diagnóstico e tratamento, mas sobretudo até para a própria gestão, porque há muitas coisas que da nossa parte nós podemos fazer aqui uma triagem médica, fazer aqui no fundo a gestão da sua situação. Claro que depois, quando temos os clientes particulares, não só temos as doenças agudas, temos também depois a gestão das doenças crónicas, não é? Ou situações até um pouco mais administrativas, por vezes, que também podemos ajudar. E, portanto, é de facto diferente e nota-se mais a isto, é doença aguda, eu tenho um problema agora, preciso de ajuda e tenho um médico disponível 24 horas por dia para o efeito, de segunda a domingo, e é esta a grande mais-valia. Depois os doentes que são do setor mais a nível particular, não é? Acabamos por ver que as pessoas usam muito a consulta agendada e não só aquela consulta do quero uma consulta agora, vou à aplicação e peço a consulta para este momento. Também já com o agendamento feito no dia e hora da sua maior conveniência, incluindo a nível da pediatria. Talvez essa seja a grande diferença, é que no setor, portanto, não corporate, não empresarial, temos também aqui as nossas consultas da pediatria nos dias úteis, que efetivamente são muito procuradas pelas famílias. E que nós já tínhamos conversado um pouco antes, e relativamente a esta componente da pediatria, de facto, como dizia a Sandra aqui na nossa outra conversa, que não existem questões que não se possam fazer, não é? Portanto, é um serviço que realmente as mães e os pais e que tenham questões também podem, de facto, usufruir e tirar muitas vezes. Aconselhamento médico, portanto é o aconselhamento médico, sim. Eu penso que é uma das grandes mais-valias é as pessoas não terem que se deslocar a serviços de saúde apenas para, nomeadamente o serviço de urgência de um hospital, para esclarecer uma dúvida, não é? Ajudamos a reduzir aqui bastante até a própria ansiedade associada, obviamente, a alguns sintomas que as crianças têm, a algum estado de doença e ainda como eu expliquei, temos a pediatria de segunda a sexta-feira das 16 às 21, contudo, nós vemos crianças 7 dias por semana, ou seja, nos outros períodos também temos os colegas da Medicina Geral e Familiar, não é? Portanto, que efetivamente veem também as crianças e sempre que é necessário, sempre que é possível, resolvemos as questões online, quando não é possível, fazemos o correto encaminhamento, tal como a própria linha Médis faz, não é? Que os enfermeiros têm também no fundo seguem um algoritmo, não é? Para efeito, nós no nosso caso é a nossa avaliação clínica e podemos fazê-lo da forma mais adequada, seja um serviço de urgência, um agendamento, ou portanto propormos uma consulta, ou efetivamente uma consulta presencial com o especialista ou com o seu médico assistente, ou de outra especialidade. É essa triagem que é crucial, é o fazer o correto encaminhamento, poupando tempo às pessoas, poupar tempo e que as pessoas hoje em dia de facto necessitam para outras situações. Exatamente, e pegando precisamente nessa parte da triagem e do algoritmo, e hoje em dia de facto temos a tecnologia ao nosso serviço e a inteligência artificial, e pelo que sei também o sistema que apoia o vosso software é também muito completo, mas neste caso então podemos dizer que a inteligência artificial ajuda e muito, não é, Sandra? Mas também o elemento humano, esse ouvir a voz, o sotaque também é fundamental, não é?
Sem dúvida. O elemento humano é primordial, não é? Não há saúde sem humanização, diria eu. Agora, as formas de trabalhar vão evoluindo e tecnologicamente nos últimos anos tudo evoluiu muito e muito rapidamente. Nós, apesar de termos muitos anos, não é? Somos um adulto jovem de 25 anos, desde o início que sempre usamos estes instrumentos de apoio à decisão. E baseados em diferentes tecnologias, hoje sim apoiados em inteligência artificial, que tem sido muito enriquecedor. É importante perceber que este tipo de ferramentas são ferramentas que estão permanentemente a ser atualizadas do ponto de vista científico, têm as devidas certificações científicas, que também é muito relevante, e lá está, permitiu-nos nestes últimos 2 anos, por exemplo, saber lidar adequadamente para todos os profissionais de saúde que tiveram de usar com as questões da pandemia, não é? Portanto, tivemos uma situação nova e este tipo de ferramentas já nos permite uma atualização praticamente imediata e que foi extremamente útil. Agora, na linha, nós somos todos enfermeiros, conforme já referi, e nós não orientamos nem aconselhamos sintomas, não é? Nós orientamos e aconselhamos pessoas, e as pessoas têm contextos familiares, sociais, laborais, geográficos diferentes. E, portanto, o mesmo quadro clínico, o mesmo conjunto de sintomas em pessoas diferentes, provavelmente terá encaminhamentos bastante diferentes. E é essa a grande mais-valia deste tipo de serviço. É juntar a tecnologia e a humanização. Exato. E pegando precisamente nesse encaminhamento que a doutora Liliana também já tinha referido, o que é que acontece depois? Portanto, existe o encaminhamento vindo da linha Médis, que depois se encontra com o serviço do médico online, e como é que funciona esta parceria, doutora Liliana? Tem funcionado mesmo muito bem. Isto também este nosso serviço é um serviço recente, a telemedicina se a linha Médis é um jovem adulto, nós ainda somos um bebé, não é? Tem 2 anos. E nesse sentido, claro que estamos sempre a melhorar processos e notou-se uma evolução tremenda nos últimos 2 anos, nomeadamente a possibilidade de, depois desta primeira análise feita com não só o apoio recorrendo à inteligência artificial, mas sobretudo com uma análise de pessoas experientes, de enfermeiros experientes, e que inclusivamente primeiro até fazem por vezes um acompanhamento do doente, reavaliar se está bem, se não está, se melhorou, se não melhorou, e depois aí inclusivamente encaminhar para nós. As pessoas sentem-se muito agradadas também com esse facto, comentam connosco de eu estar a fazer este reparo, e depois efetivamente podem fazer um agendamento diretamente para nós. Portanto, o doente já sabe que àquela hora vai ter uma consulta e nós contactamos o doente. Por outro lado, se necessário, o doente tem sempre a aplicação disponível, é extremamente intuitivo, eu própria sou utilizadora e efetivamente em escassos segundos a pessoa consegue agendar, pedir uma consulta, nem é preciso agendar, é pedir uma consulta na hora. Eu cheguei agora, eu preciso de um médico, eu falo com o médico. Mas o facto de haver um agendamento é ótimo, porque não se perde o doente não fica perdido na tecnologia. Nós contactamos o doente, quer ele saiba aceder a uma aplicação, quer tenha um telemóvel, um smartphone que lhe permita utilizar a aplicação, ou não, nós contactamos sempre o doente e garantimos que tem pelo menos o correto aconselhamento, uma correta análise da sua situação clínica e, obviamente, quando necessário, também nós, por vezes, de forma ainda que circular, nem tudo, depois há coisas que às vezes também precisam aqui de um pouco de apoio ainda da Médis, voltamos a remeter por vezes para a própria linha Médis, que também nos pode ajudar, inclusivamente, depois com a marcação, com agendamentos futuros de consultas ou de outras questões mais técnicas. Não falo da linha Médis no sentido enfermagem, a Sandra que me corrija se estiver errada, mas para a parte mais administrativa, que também dá uma terceira fase de acompanhamento aqui aos clientes da Médis. Uhum. E precisamente esse acompanhamento, esse aconselhamento de forma integrada da equipa, parece-me que é de facto algo diferenciador, pois também não vem apenas aquele doente naquela situação, vai existir um acompanhamento, não é? Muitas vezes até tentar perceber se é um caso familiar, se é um caso que aconteceu na empresa. Isto como é que, Sandra, como é que se revela algo também diferenciador nesse sentido? Exatamente, conforme a Liliana há bocadinho referiu,
é muito reconhecido pelos clientes esse acompanhamento, não é? Como há bocadinho já dissemos, nós acompanhamos as pessoas e as pessoas precisam de sentir, de criar connosco, mesmo sendo serviços remotos, no fundo, e estarem inibidos desta relação presencial, que é algo que em saúde é muito relevante ainda no nosso país, é exatamente perceberem que nós estamos preocupados com a saúde, criarmos essa relação e irmos acompanhando para que a situação de saúde fique resolvida para aquela pessoa. E isso é, de facto, algo que temos vindo cada vez a fazer mais e a fazer em situações diferentes. São, neste momento, a nossa maior preocupação os grupos mais vulneráveis, como sejam as crianças e os idosos, até porque muitas das vezes a primeira abordagem que é feita junto da linha nem é feita pelos próprios, é feita por uma interposta pessoa, pelo cuidador, pelo pai, pela mãe, pelo educador de infância, enfim. E, portanto, normalmente nestes casos há sempre umas chamadas de acompanhamento clínico. É importantíssimo percebermos se a orientação que foi dada àquela pessoa ficou com a situação de saúde resolvida. Portanto, em cerca de 20% das nossas chamadas são feitas chamadas de acompanhamento clínico. E é algo que acho que vamos ter que alargar, que vamos com certeza aumentar, porque é talvez dos indicadores de satisfação dos nossos clientes mais elevado. Ok, exato. E a doutora Liliana dizia também no início desta conversa que a nível empresarial existe muito esta questão da situação aguda, não é? Mas tem noção a nível de empresarial quais é que são as patologias que têm recebido mais ou que Sim, talvez claro. agora tenha a ver com esta questão toda que passamos todos? Com certeza, sim. Eu vou começar por dar aqui um bocadinho de seguimento à sua pergunta anterior e também aqui passando pela experiência da enfermeira Sandra Gomes, que efetivamente nós obviamente trabalhámos muito com Covid-19, como devem calcular. Claro. É mesmo muito interessante, mesmo na fase mais inicial, porque agora já todos nós sabemos muito sobre Covid-19, mas no início não era assim. Exato. E era preciso estudar muito, era preciso saber muito, era preciso estar muito atento, ter uma equipa extremamente coordenada. E foi uma fase de muito trabalho para conseguir esta coesão na resposta. E a verdade é que nós identificávamos por vezes surtos que as pessoas, porque liga-nos não é? Liga-nos um colaborador de uma empresa, não sabe que o seu colega já telefonou. Agora, quando nós no espaço de 2 horas ou de um dia temos 15 pessoas a telefonarem-nos, nós claramente conseguimos, por exemplo, identificar um surto. E isto é muito importante porque depois permite que, inclusivamente, se deem, obviamente, seguindo todas as normas e orientações que estavam em vigor em Portugal, não é? Emitidas pela Direção-Geral da Saúde, nós conseguíamos aqui também, no fundo, alertar os próprios funcionários que depois comunicavam com as suas chefias e havia aqui uma tentativa de uma resposta integrada e adequada para ter, inclusivamente para mitigar, não é? Portanto, aqui na existência de um surto intraempresarial, não é? De Covid-19. O mesmo se poderia aplicar e poder-se-á sempre aplicar de futuro. Existem outras doenças transmissíveis e que efetivamente, imagine uma salmonelose ou outras gastroenterites, não é? Outras coisas que nós conseguimos sempre identificar. O mesmo em relação por vezes às escolas, também já não é a primeira vez que temos várias crianças a telefonar, por exemplo a gripe A, agora verificámos muito isso, portanto a questão dos surtos de gripe A e que também fomos muito contactados pelos pais neste sentido. Em relação às patologias que me coloca, temos várias. Temos também, por um lado, as doenças osteoarticulares. Convenhamos que com a questão do teletrabalho, não só tivemos portanto, obviamente as doenças agudas que as pessoas têm sempre, especialmente agora que já estão as medidas foram um pouquinho mais aliviadas e, portanto, as pessoas já estão mais no exterior, obviamente, têm infecções respiratórias várias, não apenas Covid-19, mas também falamos da gripe A e dos outros vírus típicos desta altura do ano. As amigdalites agudas são frequentíssimas, otites, todo um conjunto de patologias. As infecções urinárias também nas senhoras continuam a ser extremamente prevalentes mesmo, e depois temos as outras questões que eu acho que é muito importante também até falarmos nisto, que nós às vezes não valorizamos, mas que tem a ver com as más posturas que as pessoas adquiriram no trabalho, ou muitas horas sentadas, muitas horas em teletrabalho,
não é? Como foram estes últimos 2 anos, por vezes nem sempre muitas vezes não utilizando até uma correta postura, um correto material adequado para evitar as tendinites, as dores, as dores na coluna vertebral, e portanto isso é uma patologia muito frequente, muito frequente, a nível do setor empresarial, sobretudo, não é? Ou pelo menos pessoas que estão em teletrabalho. Eu identifiquei muito com quase tudo o que disse agora, portanto tenho que fazer uma chamada também. Mas outra coisa que também já tínhamos falado e que também advém muito deste período que passamos e todas estas transformações do modelo de trabalho tem a ver com a saúde mental e agora também todo este cenário de guerra que estamos a viver. Em que medidas, Sandra, é que estes serviços da Medis podem ajudar também nesta questão, que não é de agora, mas que agora ganham um maior relevo? É isso mesmo, não é de agora. A saúde mental faz parte da saúde e lá está. No caso da Medis e no caso da linha sempre foi uma preocupação, ou seja, existe um módulo específico nos nossos conteúdos de dita ferramenta de trabalho que nós usamos, que se dedica especificamente à saúde mental e todos os sintomas relacionados com os quadros de saúde mental. Agora, aquilo que eu acho que é muito relevante é, efetivamente, estar-se a falar da saúde mental com a abertura que se está a falar e reduzir ou eliminar, se fosse possível, o forte estigma social que a saúde mental tem e que inibe muitas vezes as pessoas de identificarem esses sintomas ou de os conseguirem expor. Eu acho que dois tópicos. No caso dos nossos serviços, Médica Online e Linha Medis, têm uma grande vantagem que muitas vezes é um facilitador para as pessoas fazerem a sua primeira abordagem. Não estou a dizer que são os canais de tratamento e de acompanhamento, mas a primeira abordagem, a identificação da necessidade de tratamento. Porquê? Porque usam maioritariamente a voz, não são consultas presenciais e muitas vezes a exposição deste tipo de sintomas é mais facilitador se não houver o cara a cara, como se costuma dizer, e eu não tiver que dizer quem sou, não conseguirem identificar. Portanto, eu diria que estamos disponíveis para receber e para acolher este tipo de sintomas com exatamente da mesma maneira que também recebemos os sintomas respiratórios, a queimadura, a queda, etc. Portanto, acho que as pessoas devem começar, de facto, a conseguir identificar no seu dia-a-dia esta sintomatologia e conseguir expô-la para ela poder ser devidamente tratada e encaminhada. Em termos de serviços, a Medis está naturalmente preocupada com o tema e está a pensar, enfim, desenvolver uma resposta adequada a este tipo de situações para as podermos encaminhar as pessoas e elas sentirem-se devidamente apoiadas, claramente. E ainda também advindo deste período que passamos, doutora Liliana, durante a pandemia, portanto, calculo que tenham sido muitas vezes procurados até como não uma alternativa, mas uma forma paralela de ter um apoio e um aconselhamento paralela à linha de saúde 24. E nesse contexto é possível perceber qual foi a taxa de sucesso ou o nível de chamadas que receberam durante este período e que de alguma forma não foram para o Sistema Nacional e que vocês conseguiram ajudar? Sim, não sei se me permite só que eu faça aqui um complemento à intervenção da Sandra, porque também é um tema muito pertinente para nós. Portanto, nós sabemos que a nível nacional existe um programa nacional, portanto, dirigido para a saúde mental, portanto é uma prioridade em Portugal. Já desde há muitos anos, há um programa prioritário da DGS para o efeito e nós constatamos que durante estes 2 anos as pessoas, a ansiedade foi uma das patologias também mais prevalentes. Não só pessoas que já tinham doença, uma doença prévia, não é? Foro psiquiátrico prévia, mas que agudizaram porque não tinham acesso, por exemplo, aos seus médicos assistentes. Durante algum tempo as pessoas tiveram o seu acesso vedado aos seus médicos assistentes, fruto da pandemia e da escassez de recursos que havia, e por outro lado as pessoas estarem confinadas, menos ativas, fechadas em casa, com a perda das relações sociais, outras pessoas
desenvolveram também estes quadros de ansiedade e de depressão, e até numa faixa etária muito jovem. Foi isso que nós constatámos. Portanto, mesmo entre os 20 e os 40 anos, muitas pessoas com crises de ansiedade, muitas pessoas com depressão, mas sobretudo ansiedade e ataques de ansiedade. Claro que isto não se consegue gerir numa consulta de telemedicina, quer dizer, podemos ajudar, mas não conseguimos fazer o correto acompanhamento no nosso caso em particular. Daí, obviamente, e sabendo que a Medis está também a trabalhar neste tema para garantir um acompanhamento mais específico para quem necessita destes recursos, efetivamente é pelo menos necessário, para nós era extremamente útil, seria muito importante e vemos como uma grande mais-valia o caminho que a Medis está a seguir, de efetivamente termos aqui se calhar outros profissionais na área da psiquiatria, da psicologia, numa primeira fase a dar apoio a estes doentes que nós inclusivamente conseguimos identificar e entre a equipa nós discutimos, inclusivamente nós sabemos que temos uma equipa de tal forma coesa que nos permite discutir situações clínicas, o melhor acompanhamento possível, não estamos sozinhos, isolados, cada um de nós a ver um doente, somos uma equipa, discutimos qual será a melhor solução para aquela pessoa e fazemos um correto encaminhamento. Quando nos é possível, obviamente ajudamos também logo no decorrer da consulta, porque há situações que são passíveis de ser geridas. Respondendo à sua questão em concreto sobre a componente, eu peço desculpa, mas eu creio que é uma faz todo componente importante, sentido. não é? Eu senti que Nós até somos queria muito perguntar. procurados. Pessoas com depressões, pessoas com situações muito difíceis, muita pressão no trabalho e que acabam por recorrer a nós e somos uma primeira abordagem, somos a primeira rede de segurança para estas pessoas e eu acho que é importante mostrarmos que estamos disponíveis. Agora, claro que temos limitações, não é? Porque não somos psiquiatras, não somos psicólogos e, portanto, isto carece de um tratamento continuado, não é uma dor de garganta que se trata com antibiótico. Por outro lado, em relação à sua questão, efetivamente nós tivemos um papel importante, certamente como outros serviços de telemedicina, mas no nosso caso em concreto com uma equipa muito diferenciada, portanto a minha formação de saúde pública também me permitiu, desde o início do lançamento desta linha, ajudar aqui a criar procedimentos e protocolos internos orientados face às normas e orientações em vigor, é o meu trabalho, é daqui que eu venho e portanto é isto que eu sei fazer melhor. Eu trabalhei como epidemiologista em diferentes países e portanto estou habituada a trabalhar com emergências de saúde pública de âmbito internacional e daí ter conseguido desde cedo ter uma equipa que estava preparada para responder a às necessidades dos seus clientes, nomeadamente quando havia picos, portanto quando atravessávamos diferentes vagas em que a própria linha CNS 24 não teve infelizmente capacidade de resposta, óbvio, pela grande sobrecarga que teve no imediato para ajudar os doentes, não é? Nós constituímos aqui um pouco, obviamente, uma linha de suporte alternativa, porque tínhamos pessoas que não só sabiam muito bem identificar casos suspeitos, como dar todas as recomendações adequadas para aquela pessoa, ajudar a evitar contágios no seio familiar e até a nível empresarial ou a nível escolar, e por outro lado, as pessoas fosse no momento em que ainda têm apenas sintomas suspeitos de Covid-19 ou quando já estivessem confirmados. Portanto, como nem todas as pessoas conseguiram ser contactadas a certa altura, até pelos profissionais de saúde, porque foi difícil, havia uma sobrecarga muito grande dos médicos da medicina geral e familiar, da saúde pública, então nem se fala, não é? E portanto não se conseguia contactar todas as pessoas. E as pessoas desesperadas falavam connosco e felizmente nós conseguíamos ajudar as pessoas, orientá-las, medicá-las e, quando necessário, triá-las corretamente e encaminhar para o hospital de acordo com as orientações que existiam em Portugal. E fomos sempre seguindo sempre que havia uma atualização, também nós tínhamos essa atualização na equipa, é esse o meu papel também, aqui um papel de criar coesão entre a equipa e de garantir uma resposta uniforme, não importa com quem é que está a falar, o que importa é que vai ter um médico que sabe o que é que está a fazer. E obviamente temos uma equipa também diferenciada em termos de, tecnologicamente,
tecnologicamente bastante, com uma vontade muito grande e que está mais do que preparado para trabalhar com as novas tecnologias, acabam por ser pessoas experientes, ainda que, portanto, experientes nesta área e também com experiência clínica, como é óbvio. Alguns médicos já com 10 anos de carreira e, portanto, de carreira de experiência, de contacto com doentes, especialistas e, portanto, o que eu quero dizer com isto é que temos pessoas que sempre tiveram a capacidade de dar a resposta às necessidades das pessoas, quando nos ultrapassa, porque há momentos em que isso acontece, foi como eu expliquei, situações que são situações emergentes ou urgentes, são para ser devidamente encaminhadas, inclusivamente ao ligar 112, e assim fazemos. Ok, e agora que estamos a ficar sem tempo, vou perguntar à Sandra relativamente a um futuro, que hoje em dia, se a pandemia também nos trouxe, é que tudo é muito relativo, não é? O que é o futuro, o que é? Em relação ao futuro, que novos desafios ou que novos objetivos é que podem estar na mira, entre aspas, destes serviços na Médis? Ok, vou tentar ser muito rápida. Então, eu acho que temos dois grandes desafios. Primeiro, acho que tem sido muito positivo o facto das empresas terem cada vez mais uma preocupação com a saúde dos seus funcionários, e isso é muito notório porque cada vez mais nos pacotes de benefícios as empresas incluem os seguros de saúde como uma mais-valia, e há uma grande preocupação a que esses seguros tenham, enfim, as coberturas e vão ao encontro das expectativas das pessoas e às suas necessidades. Depois, em termos de desafios futuros, vamos ter um muito grande, que eu acho que vai ter que ser uma preocupação, quer a nível individual, quer a nível empresarial, até ao nível da sociedade e do país, e que tem que ser a aposta muito forte na prevenção. Nós não podemos continuar a falar de estilos de vida saudáveis, do que é que não se deve fazer, do que é correto fazer, mas depois tudo à nossa roda nos ajuda a tomar outras decisões e a não conseguir fazer corretas mudanças de comportamentos, não é? Veja-se, por exemplo, ao nível da alimentação, não é? Nós falamos de alimentação saudável, mas depois em cada rua temos 10 cafés cheios de bolos, não é? Portanto, é complicado. Ao nível da Médis e ao nível de novos serviços, estes dois serviços que estão aqui hoje representados, portanto a linha Médis e o Médico Online, foram, enfim, a prova dada de que este modelo de serviços funciona, é eficaz e vai ao encontro também daquilo que é hoje a vida das pessoas. A doutora Liliana falou nisso há bocado e é muito verdade, é o que nós sentimos, é as pessoas poderem ser donas da gestão do seu tempo. É quando elas precisam, elas têm determinado tipo de serviço ao seu dispor. E no caso da Médis, naturalmente iremos evoluir tecnologicamente por aí e pôr ao serviço dos clientes outro tipo de serviços que possam responder às suas necessidades em saúde. Juntar, mais uma vez, a tecnologia e a humanização. Obrigada. E a doutora Liliana, gostaria de acrescentar alguma coisa assim? Apenas umas pequeninas notas. Em primeiro lugar, dar os parabéns à Médis, que tanto tem apostado na inovação tecnológica e mais coisas estarão para vir, isso sem dúvida alguma, e para mim é um prazer enorme poder trabalhar sou uma pessoa de valores e que acredita em projetos e acredito mesmo muito neste projeto porque vejo que estão sucessivamente a tentar melhorar e aumentar a oferta de serviços para os clientes. Eu própria faço parte de algumas iniciativas e que são fantásticas, é um grande desafio para quem gosta então de tecnologia, como é o meu caso, e que nos permitem não só cada vez mais ter um serviço mais completo para os doentes, mas também é-nos dada também a abertura neste âmbito para fazermos uma medicina centrada no doente e não na doença, que é crucial, não é? As pessoas não sentirem que são mais um número, mas sentirem que têm alguém que está ali para elas e que não se importa de perder tempo a fazer educação para a saúde. Mais uma vez também é a minha área de formação e nós percebemos que se perdermos um pouco de tempo, e os estudos mostram isto já há largos anos, que
que se nós tivermos uma boa conversa com um doente, é muito mais importante fazer educação para a saúde do que simplesmente prescrever medicamentos, não é? Muitas das vezes é questão da literacia em saúde, e a Medis também tem apostado nesta área. E, portanto, estes são desafios, porque cada vez mais também temos objetivos para cumprir, também temos uma elevada procura do serviço e temos que criar um equilíbrio entre o garantir que chegamos a todas as pessoas de forma rápida e eficiente, garantindo uma medicina centrada no doente e não na doença. Acho que terminamos com esta humanização da medicina e de facto quero muito agradecer-vos este contributo, acho que foi muito importante para quem nos esteve a ouvir, perceber um pouco melhor estes serviços e também perceber a experiência que têm e o que têm feito e o esforço que têm feito para conseguir enquadrar e responder a estes desafios que vão surgindo. Muito obrigada às duas. E esperemos voltar a ver-nos para falar de outros desafios e de outros objetivos e de outros serviços. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada. Adeus, até à próxima.